Amém? Se aproprie do que é o seu. E essa mensagem me faz lembrar um texto que tem lá no livro de 1 Reis, no capítulo 21. Nós não vamos meditar nesse texto, mas lá em Reis, capítulo 21, do capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 4, o rei de Israel o rei Acabe convida o rei de Israel, Josafá na época, para que Josafá vá com ele numa empreitada contra os sírios. E quando Josafá chega em Israel, o rei Acabe fala o seguinte: tinha uma cidade chamada Ramote de Gileade, e essa cidade tinha sido tomada pelo povo sírio, tinha sido tomada de Israel. E o rei sírio morreu e veio o filho dele, assumiu. E quando o filho dele assume, ele senta com o rei Acabe, que era rei de Israel, e faz uma aliança, devolvendo todas as cidades que o pai dele havia tomado de Israel, ele vai devolver todas, né? E uma dessas cidades é a cidade de Ramote de Gileade. Então essa aliança tinha sido feita, tinha 3 anos, né? 3 anos, e Israel não tinha se apossado da cidade de Ramote de Gileade, né? E ele reúne o povo, reúne o rei Josafá e fala assim: olha, há 3 anos essa cidade é nossa, e nós não nos apossamos dela, vamos tomar posse daquilo que é nosso. É claro, o rei Acabe, ele ia fazer uma coisa que era certa pelos meios errados, né? E acabou sendo mal sucedido. Mas uma coisa que ele ensina para a gente é que aquilo que é seu, você tem que se apropriar daquilo que é seu, né? Aquilo que é seu, se aproprie daquilo que é seu. Não deixe aquilo que é seu na mão dos outros. Se ficar na mão dos outros, não é seu, é do outro. Quem está usufruindo dos benefícios é o outro. Então, quem tem que usufruir daquilo que é seu é você. Então, Deus, ele nos deu o quê? Ele nos deu a fé é sua, né? Então, você tem que se apropriar da sua fé. Você não pode deixar ficar dependente que a sua fé esteja na mão do outro. A fé do outro é do outro, a sua fé é sua fé. Se aproprie da sua fé. Tudo que for seu, se aproprie daquilo que é seu. Amém? E um dos assuntos que assim é muito comentado na igreja também, no meio cristão, é sobre prosperidade, né? Antigamente existiam 2 tipos de igreja: a igreja pentecostal e a igreja tradicional. A igreja tradicional, ela era mais preocupada com a palavra, e a igreja pentecostal era mais preocupada com o poder, né? E aí surgiu, de um tempo para cá, de algumas décadas para cá, juntaram as duas visões e surgiu uma visão nova, surgiu o neopentecostal e o neopentecostalismo, né? Criaram várias correntes. Uma das correntes é a corrente de prosperidade. Então alguns exageraram, né? E alguns aceitavam e outros não aceitavam, mas é um assunto que nós, como cristãos, nós devemos saber, porque às vezes você ouve o assunto, você não aceita o assunto, e porque você não aceita o assunto, você acaba fazendo o quê? Vivendo uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? Uma vida medíocre é uma vida abaixo da média. Amém? E a vontade de Deus não é que nós vivamos uma vida medíocre. Deus, ele tem uma preocupação grande com isso, né? Deus sempre teve aquela preocupação de dividir, de que no meio do povo dele não houvesse pobre. Então, pobreza não é uma coisa que surgiu no céu. Pobreza é uma coisa que surgiu onde? Na terra. Pobreza da terra, não é do céu, é da terra. E no texto aqui de João capítulo 12, eu queria que você abrisse lá em João 12, versículo 1.
Ler Bíblia com óculos, ler com óculos é meio complicado, com máscara, hein? Mas vai sair. Todos acharam? João capítulo 12. João 12. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estavam Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Maria servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo, de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isso, disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Então, eu mencionava ainda há pouco aquilo que eu tinha aprendido acerca da gente, como empresário, tirar dinheiro da empresa. E eu aprendi que quem tira dinheiro da empresa é ladrão. E aqui, no caso, Judas, ele era o responsável por toda a oferta que havia no ministério de Jesus. Porque não se fazia obra, não se faz obra sem dinheiro. Então toda a oferta que era recebida era colocada onde? Na bolsa de Judas. Judas que controlava a parte do dinheiro. Ele era o tesoureiro da obra de Jesus. Só que ele era o que? Ele era ladrão. Ele roubava. E ele, a pretexto, né, ele sabendo o valor daquele bálsamo, né, que Maria havia derramado nos pés de Jesus, ele fica espantado e fala: por que ao invés de derramar esse bálsamo todo em Jesus, por que você não pegou, não vendeu e não deu esse dinheiro para os pobres? Né? E muita gente, amado, quando se fala em dízimo e oferta na igreja, uns falam assim: olha, eu não dou dízimo não entrego dízimo não, eu ajudo uma obra tal, eu ajudo outra obra, eu ajudo aqui, eu ajudo uma pessoa, eu ajudo acolá. Não é errado você ajudar as pessoas, mas você deve fazer o quê? Cumprir aquilo que a Bíblia estabelece que você faça. Né? Não existe nada no fato de você ser generoso. O problema é você ser egoísta. Por que é que você faz isso? Por que é que você ajuda A? Por que é que você ajuda B? Na verdade, você ajuda com algo que não é seu. Você pode ajudar quem você quiser, mas com aquilo que for seu. Eu não posso, conforme dizia o ditado antigo que dizia que eu não posso fazer festa com o chapéu dos outros, né? Eu pego algo que pertence a Sandra, por exemplo, e empresto para a irmã Antônia. Pego algo da irmã Antônia e empresto para o Rafael. E o meu mesmo que eu poderia emprestar, eu estou aqui quietinho com o meu. Mas peguei da Sandra e emprestei para a irmã Antônia, da irmã Antônia e emprestei para o Rafael. Né? Isso aí é fazer festa com o chapéu dos outros. Então tem gente que dá daquilo que não é seu. Eu dou para tal obra, eu dou para aqui para não dar para acolá. Se eu der para aqui, eu não dou para lá, então eu dou para cá, dou menos, mas eu tenho um alívio de consciência, porque eu não estou ofertando na igreja, mas eu estou ajudando a sociedade, né? Então a minha consciência fica livre.
Mas isso, amado, não é uma posição correta, não é uma atitude correta. O correto é você fazer aquilo que você deve fazer, né? E também fazer aquilo que você quer fazer, mas de uma maneira correta, né? Dando honra a quem tem honra. Amém? Então aqui no texto, amado, a gente está meditando, Judas diz isso, porque aqui no versículo 6 ele fala assim, versículo 4, ele fala: mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então Jesus está dizendo que os pobres sempre existiram e sempre vão existir. Então aquele pretexto de Judas, né, que queria acabar com a pobreza a partir daquele líquido, né, precioso, né, que Maria derramou em Jesus, uma parte naquele dia, e ele pede que ela guarde o resto para poder derramar quando for embalsamá-lo. Aquele pretexto de Judas é um pretexto inaceitável. Por que é inaceitável? Porque a intenção dele não era os pobres, de fato. A intenção dele era ele próprio. Porque vendendo aquele nardo, ia ser colocado na bolsa e ele podia fazer o quê? Tirar da bolsa. Então isso aí chama-se egoísmo. O roubo é um egoísmo, você se apropriar de algo que nasceu. Nós devemos nos apropriar daquilo que é nosso, amém? Que é seu por direito, nós devemos nos apropriar. E a prosperidade, amado, é uma bênção que é sua por direito. Por direito. E a Bíblia fala assim, olha, vamos abrir lá em Salmo 112. Salmo 112, versículo 1, 2 e 3. Salmo 112 diz assim, olha, aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Amém? Então Deus não está dizendo que na casa do justo existe pobreza. Na casa do justo o quê? Há prosperidade e riqueza. Amém? Quando a gente abre lá em Provérbios capítulo 15, Provérbios 15 aí pertinho, versículo 6, diz assim: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. Então na casa do justo há grande tesouro. Quem é justo, amado? Nós somos justos. Na nossa casa há grande tesouro, mas na casa do ímpio é o quê? Perturbação. Então quando fala de tesouro, está falando de tesouro por quê? Porque Deus está na casa do justo, né? Então quando Jesus está na nossa casa, o que é que está na nossa casa? Existe paz. Então nós temos um grande tesouro, nós temos a paz, porque Jesus diz: eu tenho a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. E ele diz também que ele veio para quê? Ele veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância. Quando ele fala vida em abundância, é sobre todos os aspectos, amado. É uma vida na plenitude, porque você não consegue separar uma coisa da outra. Você não consegue separar uma coisa da outra. Então, quando ele fala vida em abundância, é em todos os aspectos. Aspecto espiritual e aspecto material também. Então, nós temos direito a ter uma vida abundante, espiritualmente e materialmente falando. Então Deus, ele não proíbe você de ter as coisas. E às vezes a igreja acha que ela é proibida de ter as coisas. Por quê? Quando a gente vai lá em 1 Timóteo, capítulo 6, diz assim:
1 Timóteo 6. A partir do versículo 10. Um pouquinho antes. Versículo 6. 6. Todos acharam? 1 Timóteo 6, versículo 6. Será que podemos ligar o ar aí? Pode, né? Ligar o ar aí. 1 Timóteo 6. 6. Todos acharam? Diz assim: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o conhecimento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Amém? Então esse versículo aqui, durante muito tempo, ele foi base, para as igrejas evangélicas. Nós não devemos ter amor ao dinheiro, nós devemos ser pobres. Quando eu falo que, quando a Bíblia fala que não deve ter amor ao dinheiro, a igreja entendia que ela devia ser pobre. Mas a verdade, Deus não está dizendo que nós devemos ser pobres. Deus está falando de contentamento. Se eu tiver com o que comer e com o que vestir, não tem por que eu andar reclamando. Não tem por que eu andar reclamando. Mas Deus não está proibindo você de ter as coisas. Deus não está proibindo você de ser rico. O que Deus está falando é o seguinte, é que o amor ao dinheiro. Então o problema não é você ter o dinheiro, o problema é você amar o dinheiro, amar o teu dinheiro, o dinheiro mais do que o irmão. E muitas vidas, amados, muitas pessoas amam o dinheiro a ponto de terem o dinheiro e não quererem gastar o dinheiro com nada, e vão juntando dinheiro, eles não comem, eles não se vestem, eles não saem, para não gastar dinheiro. Isso não é bênção, amado. O dinheiro, ele serve para um propósito. Então o problema não é você ter o dinheiro. Então se você tem vivido uma vida trazendo condenação sobre você, porque você entende que não ter o dinheiro, é uma coisa boa, porque se você tiver dinheiro, você está indo contra a palavra de Deus, isso é mentira, amado. O que vai contra a palavra de Deus é a avareza. O que vai contra a palavra de Deus é a usura. Você ter dinheiro não é problema, amado. Vamos lá para Deuteronômio capítulo 14, 15. Deuteronômio 15. Todos acharam? Deus deu para Moisés alguns mandamentos. E um dos mandamentos que Deus deu para Moisés foi referente ao ano sabático. Sábado se refere a 7, repouso. Então Deus dá uma instrução para Moisés. E diz assim no capítulo 15, versículo 1, diz assim: ao fim de cada 7 anos fará remissão. O que é remissão? Remissão é perdão. Ao fim de cada 7 anos você perdoará. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa,
remitirá o que havia emprestado. Não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do Senhor é proclamada. Amém? Então o que Deus estabeleceu? Que de 7 em 7 anos, se entre o povo judeu houvesse alguém que tinha uma dívida e ele não conseguia pagar no prazo de 7 anos, naquele 7º ano ele não pagava mais nada. Não pagava mais nada. E ele fala ainda, no versículo 3, do estranho podes exigi-lo, mas o que tiveres em poder de teu irmão, quitá-lo-ás. Então, se algum estranho dever para você, esse pode ficar devendo. Agora, se houver, né, um irmão, né, um patriota, um judeu, que devesse um ao outro, desse a dívida teria que ser o quê? Perdoada. De 7 em 7 anos as dívidas eram perdoadas. Amém? Eram quitadas. No versículo 4 diz assim: para que entre ti não haja pobre. Amém? Por que Deus dava ordem para o povo judeu para que as dívidas fossem quitadas? Com um propósito só, para que não houvesse pobre. Para que não houvesse pobre no meio do povo judeu. Hoje a gente conhece o povo judeu como o quê? Como um povo próspero. Em todo país que ele chega, ele é próspero. Por quê? Porque eles têm muito respeito, né? O judeu que não é cristão, eles têm muito respeito ao quê? Aos mandamentos que Deus estabeleceu para ele, tem muito respeito à Torá. Então aqueles princípios de Deus que estão na Torá, eles seguem, sabe, de uma forma assídua, né? E o que acontece? Porque eles seguem e eles prosperam, porque as promessas de Deus, elas não pararam de se cumprir. A palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e eternamente. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então a palavra dele é a mesma, a palavra dele não muda. Se ele estabeleceu esse princípio lá atrás, esse princípio continua funcionando hoje. Né? Nós vivemos no Brasil, nós não vivemos em Israel, mas nós podemos aplicar os princípios da palavra de Deus na vida da gente. Princípio é princípio, vale para todo mundo. Amém? Então ele diz no versículo 5: se apenas ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, para cuidares em cumprir todos estes mandamentos que hoje te ordeno, pois o Senhor teu Deus te abençoará, como tem dito. Assim emprestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos, e dominarás sobre muitas nações, porém elas não dominarão sobre ti. Quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, em alguma das tuas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Amém? Então Deus está preocupado o quê? Está preocupado que o povo de Israel elimine a pobreza no meio deles, amado. E por que nós não podemos hoje viver a mesma coisa, eliminando a pobreza no nosso meio? Podemos, amado. Por que nós não podemos ver um irmão numa necessidade? Por que nós não podemos socorrer aquele irmão? E socorrer, amado, quando fala em socorrer, não é emprestar, é dar. Porque o texto aqui diz que de 7 em 7 anos emprestava-se, mas de 7 em 7 anos era dado. E por que nós devemos dar? Porque, amado, quem dá está numa posição privilegiada. Quem pode dar está numa posição privilegiada. E a gente sabe que dar é o dom de adquirir riqueza. Porque na verdade, quando nós damos, o que acontece? Existe uma recompensa. Quem é que vai te recompensar? Quem vai te recompensar é Deus. Deus não nos deixa sem recompensa. Deus sempre nos recompensa. Nós não fazemos pela recompensa, mas Deus nos recompensa para que nós não tenhamos medo de fazer. Deus está dizendo: olha, se você fizer, você pode ficar tranquilo que você não vai perder, você não vai sair perdendo. Comigo você está sempre ganhando. Com Deus nós estamos sempre ganhando, amado. Então, se nós ajudamos as pessoas que têm necessidade, nós sempre vamos ser o quê? Abençoados. Você sempre vai ser abençoado. E ele fala aqui, olha,
No versículo 7, voltando 7, ele fala: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos em algumas das suas cidades, na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás as tuas mãos a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a tua mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Ou seja, qual é a necessidade sua? É X? É X. Se eu posso te emprestar, eu vou te empresto, mas eu já empresto com um sentimento. Eu já empresto com um sentimento de não reaver aquilo. Se amanhã ou depois, se você puder me dar de volta, Deus. Se não puder dar também, amém. Se não puder dar, amém. Uma vez eu e Ana Maria, tinha um irmão nosso, que ele chegou lá na imobiliária e contou uma história, uma história mirabolante, né? E eu parei, analisei e falei: Ana Maria, vamos fazer um negócio? Nós temos condição de emprestar? Temos. Então nós vamos emprestar, mas vamos emprestar com uma condição. Eu acredito que a gente vai emprestar, isso não vai se voltar. Não era um valor pouco para a época. Quanto tempo tem? Uns 7 anos? Uns 7 anos mais ou menos. 7 anos. Não era um valor pequeno na época, era um valor considerável, né? E aí falei: então já vai fazer sabendo que esse dinheiro vai e ele não volta. Por quê? Porque se você empresta com a expectativa de que a pessoa vai devolver, ela não devolve, o que vai acontecer contigo? Teu coração vai ficar magoado. Então aquele teu gesto não valeu nada. Então, se a pessoa estiver mentindo, problema dela. Mas o que nós temos que fazer antes? Antes de você ajudar alguém, é bom você sempre fazer o quê? Você primeiro orar a Deus. Ora a Deus, vê se é da vontade de Deus que você ajude aquela pessoa naquilo que ela está necessitando. Porque às vezes também, amado, Deus está fazendo a pessoa passar por aquele processo para ela poder aprender algo. E naquele momento você, desavisadamente, você se dispõe a ajudar, e aquele processo que Deus estava fazendo aquela pessoa passar, ele é interrompido por tua causa. Então, até para ajudar alguém, você tem que fazer o quê? Orar primeiro. Senhor, a pessoa me compartilhou essa situação, essa necessidade, meu coração está inclinado a fazer. O que eu faço? Eu ajudo, não ajudo? Me dá um sinal para que eu possa ajudar, Pai. Então a palavra diz que eu devo ajudar, mas também sei também que nós muitas vezes passamos por processo na tua mão, que o Senhor muitas vezes quer nos ensinar a termos paciência, quer nos ensinar a sermos perseverantes, quer nos ensinar a buscar mais a Ti, quer nos ensinar a nos aproximarmos de Ti, e eu não quero atrapalhar o Teu processo na vida da pessoa, eu quero ser bênção na vida dela, se for da Sua vontade. Se não for, Pai, toca no meu coração, endurece meu coração para que eu não ajude. Que o Senhor possa enviar uma outra pessoa necessitando como sinal para que eu possa ajudar a outra pessoa. E para Deus, amado, nada é difícil. Para Deus tudo é fácil. Então, quando você for orar a Deus, quando você for diante de Deus, levar essa causa diante de Deus, se não for da vontade dele ajudar aquela pessoa, ele vai enviar outra pessoa e você vai ajudar a outra pessoa. Você vai entender que a vontade de Deus não é que aquela pessoa seja ajudada, mas sim aquela outra que ele enviou. Amém? Mas podendo ajudar, o que a gente deve fazer? Ajudar. Então ele fala aqui, amado, no versículo 9, ele fala assim: guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhe des nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então o que acontece? Eles sabiam que havia o ano sabático, né? O 7º ano. Então naquele ano toda a dívida era perdoada. Então não importa se eu peguei emprestado com a irmã Antônia há 7 anos atrás, né?
Nesse ano que eu estou agora, no mês tal, ia ser celebrado o ano sabático. Nesse ano, todas as dívidas iam ser perdoadas. Então não importava também se a pessoa tinha pegado, vamos dizer, há 20 dias atrás. Se pegou há 20 dias atrás, naquela data daquele ano, ia ser perdoado. Então, quando acontecia isso, o que provocava no coração das pessoas? A pessoa pensava logo: o Rafael está precisando, mas eu não vou emprestar para o Rafael não, porque nós estamos no mês de agosto, e no mês de setembro completa o ano sabático, só tem um mês, e se o Rafael não tiver, eu vou ter que perdoar o Rafael, tudo que o Rafael está pegando comigo emprestado, eu não vou emprestar para o Rafael. Aí o coração nosso era o que? Era endurecido. Então Deus está chamando a atenção do povo aqui, no versículo 9, ele fala assim: guarda-te que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre, e não lhes dês nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então ele está dizendo o seguinte, que quando nós podemos ajudar, que nós não ajudamos, que nós não damos, nós estamos fazendo o quê? Estamos cometendo pecado. Estamos cometendo pecado. Então, podendo ajudar, ajuda. Então, para que serve o dinheiro? Para que você possa ajudar as outras pessoas. Para que você possa usar o dinheiro a teu serviço. Não é você, para que o dinheiro possa ser o teu servo. Não é você ser servo do dinheiro. O que Deus não quer é que nós sejamos servos do dinheiro. Deus quer que nós possamos o quê? Que nós usemos o dinheiro para abençoarmos a vida das pessoas. Para abençoar a obra, para abençoar necessitado, para você internar uma situação, para você socorrer uma pessoa no aluguel que a pessoa não tem para poder pagar, para a pessoa ter uma escola, um médico que a pessoa não tem, é para você abençoar esse tipo de pessoa. Se você tiver muito dinheiro, você faz cria um instituto, uma associação qualquer, para ajudar um determinado grupo de pessoas. Para isso é que serve o dinheiro, amado. Para isso é que serve o dinheiro. Então, você ter dinheiro não é errado. Errado é a forma como nós enxergamos o dinheiro, como nós entendemos o dinheiro. Fazemos do dinheiro o nosso Senhor. E o nosso Senhor não é o dinheiro. O nosso Senhor é Deus. Amém? Jesus fala lá em Lucas 16, ele fala que nós temos que servir a Deus, né? A Deus, e não a Mamon. Que é Mamon? Mamon é o Deus das riquezas, né? Mamon é o Deus das riquezas. Então, o homem serve mais ao Deus das riquezas, a riqueza, do que a Deus. Então, o dinheiro não pode impedir você, não pode impedir a mim de servir a Deus, de buscar Deus. Salomão, escrevendo Provérbios, ele faz um pedido a Deus, que ele não enriqueça muito, para que ele não abandone Deus, e para que ele não seja pobre. Para quê? Para que a pobreza dele não venha envergonhar Deus. Então, a nossa pobreza, ela pode envergonhar Deus. Amém? Pode envergonhar Deus. Mas Deus é o Deus de todas as coisas, Criador do céu, Criador da terra. É o Deus que dele não há falta alguma, mas é um Deus provedor, Deus que tudo pode prover. E a nossa escassez, ela não é uma coisa bem vista diante de Deus. Tanto é, amados, que nesse texto lá de 1 Reis, capítulo 22, o rei Acabe chama um profeta, acho que é Micaías, e Micaías fala algumas verdades para Acabe. O rei não gosta, e fala o seguinte: olha, põe ele no cárcere, priva ele de pão e priva ele de água. A privação é uma forma de castigo. A privação das coisas é uma forma de castigo. E nós não fomos tirados de onde nós estávamos, do império das trevas, para o reino da luz do amor de Deus, para vivermos uma vida de castigo. Se nós tivermos uma vida com pouco, nós devemos estar contentes com isso. Mas a palavra de Deus diz que nós não devemos o quê? Nos conformar com este mundo, mas devemos nos transformar pela renovação do nosso entendimento.
que é o quê? Que é o quê? Nosso culto racional. Então, nosso entendimento é um culto racional a Deus. Que nós possamos nessa noite entender que o dinheiro, ele não é maldição. O dinheiro é bênção. Você deve buscar o dinheiro, mas buscar o dinheiro com o propósito correto. Propósito não onde o foco seja você, mas o foco seja o outro, seja aquilo que você pode fazer com o dinheiro. E Deus vai te abençoar e o Senhor vai te prosperar em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, amados?